Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo os deputados Luiz Paulo Correia da Rocha, líder do PSDB, e André Lazzaroni, líder do PMDB. Estamos discutindo o pacote de medidas medidas anunciadas pelo governador Pezão na última semana, de cortes de gastos públicos para reequilibrar as finanças do governo do estado do Rio de Janeiro. Eu perguntava no bloco anterior, a Previdência é apontada como uma questão chave para reequilibrar as finanças do Rio de Janeiro. Ela produz um déficit, pelo menos a projeção para 2017, de 12 bilhões. O que pode ser feito no campo da Previdência? Que modificação pode ser feita de modo a tentar reequilibrar isso? Por exemplo, a alíquota de 11% para 14%, vamos por parte, para os servidores da ativa. É factível, é constitucional? Na sua opinião, deputado Luiz Paulo, a Assembleia tenderia a aprovar? Vamos lá. Realmente você tem razão, que a estimativa é um buraco no sistema previdenciário de 12 bilhões, de um total de gastos de 17 bilhões. Era assim? Não. E por que ficou? Primeiro, o governador Pezão, no segundo semestre de 2014, aprovou na Assembleia Legislativa 42 planos de cargos e salários. E pela Constituição, tudo aquilo que você aprova para o ativo, justamente, também passa o mesmo direito para o inativo. A folha do inativo saiu em 2013, mais ou menos, de 13 bilhões e foi para 2017, em 2017, foi para 17 bilhões. E o que mais que aconteceu? No governo do Sérgio Cabral, que o Pezão era vice-governador, o Rio Previdência foi a mercado, pegou uma Caixa e o Banco do Brasil, 3 bilhões de reais, e lançou nos Estados Unidos debêntures de 2 bilhões e 300, no total 5 bilhões e 300. Quando o barril de petróleo estava a $100, está pagando a conta, porque deu como contrapartida as futuras receitas, está pagando a conta com o barril a 42. Daí deriva este buraco que o governo propiciou para que ele acontecesse. Como minorar essa questão? O governador Pezão, inclusive em Brasília, está pedindo que o governo federal entre, digamos, nesse processo, exatamente para cobrir essa diferença do preço do barril de petróleo. Ele acha que isso pode ser, digamos, uma medida que o governo federal pode tomar, cobrindo o rombo relativo ao preço daquele momento e ao preço atual. Mas vamos lá. Você acompanha a política, acompanha o Congresso Nacional, sabe que está sendo esperado agora no mês de novembro, que é a união amanhã da reforma previdenciária. E que os governadores estão insistindo com o Temer que esta reforma previdenciária seja extensiva aos estados, exatamente por causa dos desgastes dentro dos estados. Como será, não sei. Uma das coisas que se admite é ter um fundo único desses rombos, emitindo-se papel de longo prazo, etc, etc. Então, esta é uma forma que o governo daqui está se antecipando e atropelando. Dois. Mas o senhor não acha que se não fizer isso, porque essa reforma previdenciária em Brasília, ela também não é líquida e certa. Há uma vontade de fazer, mas, veja bem, mas há uma consciência também, deputado, de que é um vespeiro e que tanto que está se deixando isso para depois, porque nesse momento... Depois não, é novembro. Sim, está se deixando... Se não fizer... O envio é novembro. Ô, Ricardo, se não fizer... Quebra todo o sistema. Não vai ser aprovado em novembro. Sim, mas quebra todo o sistema. E esta daqui também é outro vespeiro. Mas se não fizer uma reforma da Previdência Nacional, os estados não poderão fazê-los. A verdade é que a gente segue a Constituição Federal, nós não somos unidades autônomas. Vocês acham que essa medida aqui, de elevar de 11 para 14, não deveria ser feito agora? Deveria se esperar uma reforma previdenciária? Se ela é inconstitucional, não há que se dizer outra coisa, não há que se falar em outra questão. Ricardo. Se ela é inconstitucional, ela será declarada inconstitucional nos tribunais. Ricardo. Nós vamos chama-se pagar mico. Qualquer sindicato vai entrar e vai declarar inconstitucional, até porque mexe com desembargadores, mexe com o judiciário, mexe com o Ministério Público, mexe com todo mundo.
Não mexe só com o executivo aí, não, vai mexer com todo mundo. Ô, Ricardo. Você imagina, isso aí é um vespeiro que tem que ser decidido nacionalmente. O Luiz Paulo tem razão. O governador Pezão deveria estar insistindo na revisão do Pacto Federativo, mais autonomia para os estados e mais autonomia para os municípios. Se não houver uma reforma profunda da Constituição Federal, os estados vão ficar como estão hoje, agachados, de pires na mão, e o Executivo Federal dando uma de rei. Eles hoje são rei. Eles estão com a bola toda e os estados estão com a bola murcha e os municípios também. A verdade é essa. Deputado Luiz Paulo, ainda voltando à questão que eu perguntei anteriormente, há o que se fazer dentro do marco constitucional para melhorar a situação previdenciária do Estado? Eu estou querendo falar sobre isso. Estou querendo falar sobre isso. Agora, no dia 11 de novembro, o ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, tem que decidir uma mediação que ele está fazendo entre o Estado e as petroleiras, função de uma resolução da Agência Nacional de Petróleo, que atualiza a fórmula de cálculo do ROI de participação especial. Isso nos dá mais R$1 bilhão todos os anos, só de petróleo. Isto feito, ato contínuo tem que rever também a fórmula de cálculo do preço do gás, atualizar os tempos atuais, que é outro R$1 bilhão. Na linha do André, já está lá na mão da Câmara Federal há muito tempo, o único produto que é taxado no destino é o petróleo. Tem que taxar o petróleo na origem, que dependendo das fórmulas de cálculo, pode dar alguns bilhões para as receitas do Estado. Bom, isso são formas de você capitalizar o Rio Previdência. O Estado poderia trocar o pagamento do Rio Previdência, está sendo feito com royalty ou PE, até também por outras fontes de recurso, para sobrar dinheiro para cobrir esse rombo. Subir a alíquota de 11 para 14. De 11 para 14 é constitucional, desde que as patronais correspondentes, porque quando você sobe a alíquota de 11 para 14, a contribuição patronal 28, né? pode ser até o dobro. Mas se é até o dobro, você está impondo essa contribuição patronal para os outros poderes. E se os outros poderes não concordarem, tem um litígio legal atrás disso, não por causa da alíquota individual, mas por causa da alíquota patronal. Mas o senhor não acha que está na hora dos poderes concordarem em nome do reequilíbrio da Previdência do Estado? Eu acho não acha que está na hora de haver, digamos, um entendimento nesse sentido? Não só acho, como acho que já devia ter acontecido. Porque se você tem que apertar o cinto, tem que apertar o cinto em todos os poderes, sem exceção. Até porque o orçamento é um só. Esta discussão, ela é oportuna, mas são duas discussões. Uma sob o ponto de vista da constitucionalidade e outra sob o ponto de vista do mérito, né? Então, aquilo que não for constitucional já saiu da discussão. O grande problema constitucional é em relação aos 30% dos aposentados. Essa sobre a alíquota de 16, sobre qualquer coisa. É confisco de aposentado, é confisco de ativo. Sobre a alíquota de 16. É confisco, confisco. Enfim, eu vou fazer o intervalo, vamos voltar a esse tema logo após o intervalo. O Jogo do Poder hoje é recebendo os deputados Luiz Paulo Corrêa da Rocha, do PSDB, e André Lazzaroni, do PMDB.